Irmão, eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito da diferença de nós conhecermos o caminho do Senhor, o caminho de Deus, e a diferença entre conhecer e caminhar por esse caminho, e trilhar por esse caminho. Eu me lembro daquele filme Matrix, não sei se você assistiu esse filme, tem uma parte do filme que o Morfeu fala para o Neo, né? Há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Tem uma hora que o Morfeu fala isso para o Neo no filme. E eu meditando nessa frase, eu me lembrei daquela passagem que Jesus, ele está num determinado local, né? E vinha algumas pessoas dizer para ele assim: Mestre, a sua mãe e sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E olha o que ele fala, olha só o que Jesus fala para essa pessoa. Aqui está escrito no livro de Mateus 12:46. Se você quiser depois acompanhar, você pode ler. Olha o que Jesus fala. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha que interessante. Quando eu assisti esse filme, que é um filme já até um pouco velho, né? Mas eu me lembrei dessa frase esses dias que o Morfeu fala para o Neo, que há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. E essa frase, irmãos, eu vejo bem como que essa passagem bíblica de Jesus. Porque Jesus, ele está ali dentro veja bem, Jesus está dentro ali de uma casa, algum lugar ali, e chega uma pessoa e fala para ele: Mestre, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Ele pega e fala: Mas quem é? Quem é minha mãe e meus irmãos? E apontando ao redor para os discípulos, ele fala: Estes que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, é meu irmão, irmã e mãe. Então, veja bem, irmãos, eu vejo que essa frase desse filme, ela testifica muito com o que Jesus falou. Porque para nossas vidas, irmãos, é diferente. Isso que eu estou falando para você, eu estou pregando para mim também. É diferente de você ir na igreja e você praticar a palavra, ou de você ir na igreja e não praticar a palavra. Há uma diferença enorme. Existem níveis de obediência, níveis de sabedoria, de conhecimento, de obediência. Porque veja bem, o básico muitas pessoas conseguem fazer. O arroz e feijão que é importante. Não estou dizendo que não é importante. Que o básico muitos de nós conseguimos fazer. Mas quando nós somos colocados à prova em situações mais difíceis, em situações onde o nível de obediência exige ser maior, o nível de renúncia exige ser maior, de obediência e de renúncia. É aí que faz a diferença entre você conhecer o caminho e você trilhar o caminho, que nem está no filme. E como Jesus falou também para os discípulos, há uma diferença. Às vezes as situações de nossas vidas, por dificuldades, por situações, por provas, onde exige de nós uma fé maior, onde exige de nós uma obediência maior, onde exige de nós uma renúncia maior, e diante daquela situação que nós estamos enfrentando. Exige isso daí. E eu digo para você, irmãos, que não é fácil. Não digo para você que é fácil, porque não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo conseguia. Mas não é fácil. Mas também não é impossível. E eu creio assim, irmãos, que Deus, Ele permite em nossas vidas passarmos por situações onde exige uma renúncia maior, uma obediência maior, porque o propósito também em nossas vidas são maiores. Tem pessoas que às vezes não passam por situações tão difíceis, mas o propósito de Deus na vida dela não é tão grande. Tem pessoas que
As dificuldades que ela passa são dificuldades menores. Passa por algumas dificuldades, passa por algumas situações difíceis. Mas não são situações tão relevantes como outros cristãos passam. Mas por quê? Porque o propósito de Deus é maior. Veja bem, quando você vai construir uma casa, o alicerce tem uma determinada profundidade de uma casa. Um sobrado precisa de um alicerce um pouco mais profundo. Se for fazer um prédio, o alicerce é muito mais profundo ainda. Se for fazer um prédio. Por quê? Porque para sustentar aquele edifício, aquele prédio, o alicerce tem que ser compatível com a altura daquele edifício. Porque senão não vai resistir o peso. Então eu vejo assim, irmãos, que eu creio que Deus tem propósitos na vida de cada pessoa. Mas não significa que o propósito de Deus em todas as pessoas são iguais. O propósito de Deus às vezes são diferentes. São de coisas boas, são o melhor para nós, mas são por caminhos diferentes. Às vezes os caminhos não são iguais. Às vezes as situações não são iguais. Mas nós temos que ter um entendimento que é aí que faz a diferença. Que Deus está em nossas vidas independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando, Deus está na nossa vida. Só que eu confesso para você, há muitos momentos que a gente pensa que não está. A nossa mente, conforme a gente passa o tempo, a gente vê algumas situações, a gente fala assim, não, acho que Deus não está na minha vida, acho que Deus me abandonou. Por causa da situação que você está enfrentando, o cenário. Mas por trás mesmo daquela situação, Deus está no controle da tua vida. E a gente tem que permanecer, irmãos, fiéis mesmo diante dessas circunstâncias. Nós temos que nos manter fiéis. Nós temos que nos manter perseverantes. Porque está escrito assim na palavra, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que a palavra está dizendo? Que há um período de noite em nossas vidas. Há um período noturno, um período de escuridão, um período desfavorável à nossa vontade, que a gente tem que estar sempre no período de luz, né? Mas a vida é assim. Às vezes Deus permite nós passarmos por momentos de escuridão aos nossos olhos. Mas está escrito que tão certo como tem a noite, tão certo como vai vir amanhã, vai vir a vitória sobre nossas vidas. Está escrito isso na palavra. Está escrito. Então, como está certo que após a noite vai vir o período da manhã, a palavra de Deus está falando assim para a gente, ó, você pode estar até passando por um período noturno, você está passando até por um período de noite, mas a alegria vai vir sobre a manhã, sobre a tua vida. Ela vai vir. Ela vai vir porque está escrito na palavra. Agora, há pessoas que esse período, essa noite é um pouco maior. Há pessoas que esse período noturno é um pouco menor. Outros é mais ou menos. Cada pessoa é uma situação. Mas o principal, irmãos, que eu quero passar para você, é você permanecer fiel. Permanece fiel, permanece olhando que a alegria vai vir pela manhã sobre a tua vida. Todo momento. A palavra de Deus fala assim, ó, vigiai e orai. A gente tem que estar todo momento vigiando nossos pensamentos. Todo momento. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, quer nos levar para o cenário contrário, que é a gente fazer olhar só para a dificuldade. Não quer fazer você pensar que a alegria vai vir pela manhã, que é o que diz na palavra. Não quer fazer você pensar nisso. O teu cérebro, o nosso cérebro, quer fazer você olhar pelo lado negativo. Então a gente tem que ressignificar esse pensamento. Você pode ter falado assim, não, realmente eu estou passando por uma situação assim. Mas a alegria vai vir pela manhã sobre a minha vida. Está escrito na palavra. Está escrito na Bíblia. Então é isso que eu vou crer. E isso vai te trazer ânimo. Isso vai te trazer força. Isso vai te trazer alegria. E vai fazer você superar essa situação. Vai fazer você superar. Vigia os teus pensamentos. E vigia a tua boca. Não professe palavras de derrota. Não professe palavras negativas sobre a tua vida. Palavras de incredulidade. Vigia a tua boca. Permanece firme. Porque quanto mais você permanecer na posição que você tem que permanecer em Cristo, mais rápido essa alegria pela manhã vai vir sobre a tua vida.
mais rápido virá. Eu espero que eu possa ter te ajudado com essa palavra, em nome de Jesus. Eu peço que Deus te abençoe em nome de Jesus, que toda a sorte de bênção venha sobre a tua vida, que você tenha força para vencer o período que você estiver enfrentando, seja qual for, que haja força na tua vida e que eu declaro que você vai vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vigia a tua mente e vigia a tua boca, porque você vai chegar mais rápido nesse amanhecer feliz na tua vida, mais rápido do que você imagina. Amém? Eu espero que eu possa ter te ajudado. Eu convido você a dar o teu like, deixa o teu comentário, se inscreva no canal, e Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.